mesa cura. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé novamente. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia, a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Abrissem em Isaías capítulo 41. Isaías 41. Vamos ler do verso 18 ao verso 20. Eu queria que todos vocês acompanhassem essa leitura, amém? Diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Amém? Eu queria que vocês colocassem a sua Bíblia aí na sua cadeira, fechassem os seus olhos, vamos orar comigo. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. E eu creio, Senhor, que ela fará algo poderoso nesta noite, Senhor. Eu sei que a Tua presença já se encontra aqui neste lugar. E eu sei, Deus, que a Tua presença também é real. A Tua presença é real em nossos corações, em nossas vidas. E por isso eu te peço, Deus, fica aqui conosco, Senhor. E afasta deste lugar tudo que não te louva, tudo que não te glorifica, Senhor. Tudo, Senhor, que vem contrário à tua vontade neste lugar. Nós repreendemos toda informação, Senhor. Toda informação que não vem para edificar. E nós precisamos da tua mão, Senhor, em favor e misericórdia sobre nós. Deus, toca em cada vida nessa noite, Senhor. E faça fluir deste altar, Senhor, a tua graça, a tua cura e libertação e salvação. Em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada coração. Alcança a vida, Senhor, neste lugar. Alcança também aqueles que não vieram, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, levar, Senhor, a Tua palavra nesses corações, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor fará coisas tremendas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glórias a Ti, Jesus. Eu não sei se é impressão minha, mas não sei se a voz está meio assim abafada. Pode sentar. Glória a Deus. Como de costume, para não perder o costume, na verdade, você já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado? Você já disse assim: meu irmão, você exala o cheiro suave. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Lemos um texto tremendo. Deixa eu beber só uma aguinha aqui. Começamos a palavra, amém? Iniciamos aqui um texto que está em Isaías, capítulo 41, onde fala de árvores. Aqui a gente tem os 7 tipos de árvores. Antes de compartilhar a palavra, eu quero compartilhar com vocês o tema dessa noite, que é o impacto do deserto é para gerar frutos na terra. Aí você pega no seu irmão, porque eu acho que seu irmão não entendeu. Aí você pega assim na mão dele. Diz assim: o impacto do deserto é para gerar frutos na terra. Amém. Glória a Deus. O deserto, queridos, como nós lemos a palavra do Senhor, e eu creio que não foi só nesse dia que vocês vão estar ouvindo, mas talvez possa ter aqui nessa noite algumas pessoas que não conhecem essa passagem,
Mas a Bíblia, ela sempre refere, né? Sempre faz assim essa tipologia de frutos, árvores. E a tipologia bíblica, ela simboliza a nossa trajetória, né? O deserto na Bíblia, ele simboliza a nossa trajetória até onde? Até Canaã celestial, até o céu. Então, nós vimos também que o deserto, ele também significa um lugar de tribulação. O deserto, ele significa também um lugar de adversidade e de lutas. Quantos de vocês já conhecem pessoas que já passaram e vivem nesse deserto? Que estão o tempo todo passando por lutas, passando por adversidades, passando por algum momento de tribulação. E se eu pedir para vocês levantarem a mão, quem não está passando um deserto, vai ter bem poucas pessoas que vão dizer que não está passando. Então, saiba de alguma coisa. O deserto é passagem e vai te levar para Canaã. Vai te levar para o céu. E lemos aqui também no texto que fala de árvores. E a árvore na Bíblia, ela significa homens. Ela representa homens. Diga assim, representa. Eu mesma. Olhe para o seu irmão e diga assim, representa você, meu irmão. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito, eu amo esse texto, tem até um louvor. Eu não vou cantar não, se preocupe não, gente. Mas é uma passagem assim tremenda. Porque quando a gente lê assim que fala, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Então você já vê que existe coisas impossíveis acontecendo nesse deserto. Em Isaías capítulo 61, verso 3, diz que nós vamos ser como árvores de justiça plantadas pelo Senhor. Quantas árvores do Senhor tem aqui? Você vai ser como árvore de justiça plantadas pelo próprio Deus. E nos Salmos capítulo 1, verso 3, diz, pois será como árvores plantadas juntos a ribeiros, que dão seus frutos na estação própria. Qual estação que vocês têm vivenciado? Não importa a estação que você está vivendo. Saiba que você é árvore plantada pelo Senhor. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 17 ao 21, diz que toda árvore boa produz frutos e toda árvore mal produz maus frutos. Agora você é árvore boa ou árvore má? Qual o tipo de árvore você é? Qual tipo de árvore você tem sido? Algo interessante que temos aqui nesse texto, e eu vou estar citando esses tipos de árvores. Vou mencionar aqui, né, através desse texto, nós já lemos, que elas não são tipos de árvores feitas para o deserto. A gente leu aqui que o próprio Deus, Ele vai plantar árvores no deserto. Essas árvores não são do deserto. Elas são plantadas no deserto. Ela não é do deserto. Mas o texto também diz que elas vão ser plantadas no deserto para serem Meu Deus! Como é que uma árvore no deserto vai dar frutos? Quando é plantada pelo próprio Deus, até quem não produz frutos, frutifica. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você olhasse mais uma vez para o seu irmão e disse assim, você, meu irmão, foi plantado nesse mundo
Mas você não é desse mundo. Você é plantado para frutificar. Amém? Glória a Deus. E eu já estou ouvindo assim corações felizes aqui. Porque eu sei que você não foi colocado no deserto à toa. Se você está no deserto, você vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Em Salmos 119, verso 19, diz que nós somos peregrinos na terra. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, fala peregrinos e forasteiros. Diga assim, declare assim: eu estou de passagem nesse mundo e no deserto. Amém? Nós somos cidadãos do céu, nós somos moradores do céu, estamos aqui de passagem. Pastor, eu estou no deserto, fique tranquilo, porque você vai frutificar nesse deserto. Amém? E aqui eu vou citar todo tipo de árvore que a Bíblia está aqui mencionando. Vamos fazer uma analogia da árvore e de nós mesmos. Amém? A primeira árvore que a Bíblia fala aqui, fala do cedro, ou seja, o cedro do Líbano. É a mesma coisa, se a sua Bíblia tiver só escrito cedro e outras versões tiver cedro do Líbano, é a mesma árvore. Esse é um tipo de árvore plantada. O Senhor diz aqui: plantarei o cedro no deserto. O cedro possui, queridos, um crescimento sustentável. É forte, é durável e pode vir, querido, tempestade, pode vir vento, mas ele não se quebra. Ele não se destrói, aliás. Ele não destrói. Ele fica firme. Diga assim: esse cedro sou eu. Amém? Você não vai ser derrubado na tempestade. Você não vai ser destruído nessa tempestade. Você vai ficar firme, como cedro. Ele, além de forte, além de sustentável, ele é forte e ele é durável. O cedro, querido, foi utilizado na construção do templo, no palácios e nas embarcações. E se você for pegar a Bíblia, você vai ver algumas construções de palácios, de embarcações, e você vai ver que cita o cedro. Mas sabe por quê? Diga assim: por causa da sua resistência. O cedro, ele pode alcançar até 37 metros de altura. E aí eu lembrei daquele versículo que está lá em Deuteronômio 28, verso 13, que o Senhor diz que Ele porás a gente como um cabeça e não como cauda. A gente ficará por cima e não por baixo. O Senhor, Ele nos quer em lugares altos. O Senhor nos quer em lugares altos. E vamos citar a segunda árvore aqui. Cita ou acácia. Quem já viu falar dessa árvore? Cita ou acácia. Ela é utilizada para construir elementos sagrados. E era utilizado para construir arca, mesa, o altar. Era para construir elementos sagrados. Para produzir esses elementos sagrados. E essa árvore, ela resiste à putrefação. Putrefação, ela não fica podre. Esse tipo de madeira, esse tipo de árvore, ela não fica podre. Ela é incorruptível. Imagine, isso fala com a gente. Deus, ele é tremendo. O deserto não vai matar você. O deserto não vai deixar você com
cheiro de podre, como se estivesse morto. Ele também é incorruptível. Diga assim: eu sou incorruptível. Esse tipo de árvore, ele além de ser incorruptível, ele não apodrece. A sua madeira, ele é boa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53 ao verso 55. Vamos ler aí, por favor, quem puder abrir. Diz o quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Diga, isso aí sou eu. Comece a comparar todas as características dessas árvores com você. E aquilo que não tiver em você, você vai pedir ao Senhor. A terceira árvore é murta. A murta, essa daqui também é algo muito interessante. Porque essa árvore aqui, quando ela é esmagada, ela exala um aroma. Ela sai um perfume, ela produz um óleo aromático e exala o perfume. Você já viu aquelas pessoas naquele momento de dor falar ainda mais de Jesus? A pessoa que está do outro lado não entende nada. A pessoa está no leito de morte ali no hospital e ela fala assim de Jesus, de uma fé que até os médicos não entendem, e começa a chorar e começa a se converter. E o que é isso, querido? Exalando o aroma de Cristo. Sabe, ela não murmura, ela exala o aroma de Cristo. Sabe, quanto mais a pessoa é pisada, caluniada, difamada, ela exala a essência de Cristo. Ela fala do amor de Cristo. E isso é tremendo demais. Ela não cheira mal. Ela exala o aroma. O que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã? Passa por luta, enfrenta a adversidade, olha para isso. A vida dela está toda detonada e ela está com um sorriso ali. Ela está falando de Cristo, ela está se envolvendo na obra. Ninguém entende nada. Confunde até as cabeças mais inteligentes dessa terra. E é isso que Deus faz. Isso aí, ela exala, ela, sabe, produz o óleo aromático. A essência, ela cheira bem. Ela tem um bom cheiro, o aroma do Senhor. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e verso 15. Diz o que aí? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você tem feito a diferença? Você tem exalado o bom perfume? Onde você chega, onde você está, você realmente faz a diferença? Mesmo aqueles que já estão salvos e aqueles que estão perdidos. Você tem feito a diferença? E essa árvore é a árvore, o tipo da árvore, murta, manifesta com intensidade, de verdade, quando o couro está comendo, quando as coisas estão acontecendo, está manifestando a glória de Deus. E é assim que todo crente tem que viver. Não importa o que está acontecendo, não importa se o couro está comendo. Eu vou exalar o aroma de Cristo. Eu vou ser diferença por onde eu passar. Eu não vou ser instrumento de vergonha. No momento das aflições, das adversidades, eu não vou murmurar.
E é isso que o diabo espera de cada um de nós. Ele fica ali futucando, futucando até você murmurar. Até você negar Cristo. Mas nós aprendemos aqui que o Senhor planta a árvore que não é do deserto, no deserto, para frutificar. Como nós não amar esse Deus? É um tipo de planta, é um tipo de árvore que não foi para o deserto, mas o próprio Deus vai plantar essas árvores no deserto para frutificar. Ou seja, você confunde o inimigo. Você vai confundir o inimigo. Porque em vez de você gerar vergonha, em vez de você dizer assim, eu desisto, eu cansei, uma vida atribulada, uma vida cheia de adversidades, de tribulações, ao invés de você dizer isso, você glorifica ainda mais o nome do Senhor. E através de tudo que você glorifica ao Senhor, você produz fruto. E existe tanto crentes, eu creio, e eu sei, e eu testemunho isso. Existem muitos crentes dando testemunho. Testemunho daquilo que vive e daquilo que já viveu. Produzindo frutos. Produzindo vida. Fazendo a diferença. A quarta árvore aqui é a faia ou cipestre. Eu não sei se você já ouviu falar da faia, é a mesma coisa, cipestre. Olha que árvore linda. Eu já disse até ao apóstolo, toda vez que a gente viaja, eu falei, amor, eu tenho um negócio com árvore. Sabe? Quando você fica assim, viajando naquela árvore, meu Deus, olha que coisa linda. Olha que coisa perfeita. Eu sou assim, eu amo árvore. Toda vez que eu chego, Deus, Ele fala comigo através das árvores. Aí eu já entendi porque aí Deus vai me leva nessa palavra. E aí eu fico assim namorando um tipo de árvore desse. E a quarta árvore é a faia ou cipestre. Essa daqui, ela possui funções terapêuticas. Eita glória, a mulher que gosta. Ela cura feridas. Ela não gera feridas, ela cura feridas. Tem tanta gente sendo um instrumento de ferir as pessoas, né? A pessoa está ali passando por um momento de dor, de dor, e a pessoa está ali, ó. Mas se você é assim, você é assado, foi por isso, foi por aquilo. Aí não pode ajudar e ela vai gerar mais ferida ainda. Você foi feita para ser instrumento de cura. E essa função, ela tem a função medicinal. Ela estanca hemorragia. Tremendo. Ela não contribui para o mal. Ela estanca o mal. Sabe aquela pessoa, quando vê as coisas ruins acontecendo com aquela pessoa, a pessoa tem uma palavra de encorajamento. A pessoa tem uma palavra de cura para aquela pessoa. Ela estanca o mal. Ela estanca a hemorragia, a dor. Ela faz toda a diferença. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 e verso 4. Diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você já foi instrumento de cura para alguém? No momento da dor, quem é você? Na vida do seu irmão, na vida do seu amigo, na vida de alguém da sua casa. Ou você é indiferente, ou você é instrumento de cura para alguém. Você vê que o Senhor, Ele nos cura para a gente curar. No momento da tribulação, no momento da dor, o Senhor, Ele é o nosso amparo.
E ele diz aqui na palavra dele que nós também, ele faz isso para que nós também venhamos ser esse instrumento na vida de alguém. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 15. Eu vou ler alguns, tá? E aí eu vou passando. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vamos passar aqui para a quinta árvore. Essa árvore se chama olmeiro. Olmeiro. Olha aí, coisa linda. Ela é forte, flexível, resistente a impactos. Eita glória. Quando já recebeu aquela notícia de impacto e ficou tranquilo. Você é resistente a impactos? Você tem sido resistente às notícias? Eita glória. E essa árvore aqui, ela é resistente a impactos. Ela sustenta a videira. Ela não é protagonista. Ninguém ouve falar dessa árvore. Ninguém fala do olmeiro, mas ela sustenta a videira. Talvez você não seja reconhecida. Talvez você não seja reconhecido. Talvez nem citem seu nome. Mas você é um sustentáculo. Talvez seu nome não aparece. Muitas vezes, até no altar não é falado no seu nome. Mas Deus sabe que você é um sustentáculo da igreja. Você é um sustentáculo da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus sabe da sua importância. Deus sabe da sua importância. Não fique triste quando você às vezes não é citado. Muitas vezes não é homenageado, muitas vezes não é falado. Mas o Senhor sabe da sua importância. O Senhor sabe da sua importância. Imagine uma árvore que sustenta uma videira. Ninguém nunca ouviu falar do olmeiro, mas todo mundo sabe da videira. Todo mundo já ouviu falar da videira. E é algo muito interessante. Ninguém conhece, não aparece, mas ela é sustentáculo. Lá em 1 Reis, capítulo 19, que a gente conhece muito bem essa passagem de Elias, quando Elias foge, quando Elias está sendo ameaçado por Jezabel, o Senhor vai ao seu encontro, tem um diálogo com Elias, e Elias diz o quê? Ele diz que só ele ficou, que todo Israel se desviou. Só ficou eu, Senhor. Olha que audácia. Aí, Senhor, nananina não. Não só ficou você não, ainda tem 7.000. Ainda tem 7.000 ainda, que não se dobraram os seus joelhos. Esses 7.000, alguém sabe o nome deles? Ninguém sabe o nome desses 7.000. Mas ele é reconhecido. Deus sabe muito bem quem são eles. O Senhor sabe quem são esses 7.000. Então fala assim, ô Elias, eu não sei se você tomou alguma coisa, ficou drogado, sabe? Mas não é só você não, meu filho. Ainda existe um povo ainda que não se dobraram. Ainda existe um povo. O nome de Elias foi citado, mas os 7.000 estavam ali também, sendo fiel a Deus. Sendo fiel ao nome do Senhor. Não foi reconhecido por muitos, mas Deus sabe. Amém? E também tem uma passagem também de Paulo, que Paulo ele vai citar sobre os 26 cooperadores dele, do ministério dele. E se a gente falar assim de Áquila e de quem? De Áquila e de Priscila.
Aí muitas pessoas sabem. Ah, não, foi um dos cooperadores de Paulo. Mas Paulo, ele cita os 26 cooperadores. O nome deles não foram citados. Mas Deus sabe que houve mais gente cooperando com o ministério de Paulo. Então não se preocupe quando o seu nome não for citado. Não se preocupe quando você não for reconhecido, mas você está ali fazendo o que é certo, o que agrada ao Senhor. Pode ter certeza que o seu nome é reconhecido no céu. Amém? E tem alguém aqui na Bíblia que um dia ainda vou pregar, porque eu nunca vi ninguém pregando sobre o apóstolo André. O apóstolo André, gente, teve uma fundamental importância. O apóstolo André, ele foi o primeiro a ser reconhecido, a reconhecer o Messias. Ele foi alguém que teve influência na vida do apóstolo Pedro. Foi ele que trouxe Pedro para Jesus. Diga assim, amém? E ele realmente fez a diferença. O apóstolo, oi? Eu falei, foi 1 Reis? 19. Aí o versículo você vai ver lá. E ele foi o primeiro a reconhecer o Messias. E ele leva o seu irmão, Pedro, para Jesus. E a gente vai lembrar também da história dos 5 pães e 2 peixes. Na narrativa de Mateus não é citado o nome dele. Não fala, mas foi lá em João que o apóstolo André, alguém disse assim, não tem comida, não tem como alimentar essa multidão, mas foi o apóstolo André que disse assim, tem um menino aqui que está apresentando 5 pães e 2 peixes. E a gente não sabe, muitas vezes a gente lê a história da Bíblia, a gente lê sobre os apóstolos, mas a gente não sabe a importância do apóstolo André. E ele teve muita importância. Amém? E quando os gregos, eles procuraram Filipe para ir até Jesus, para, no caso, levar esses gregos, porque esses gregos queriam ver Jesus, queriam falar com Jesus. E aí Filipe, ele não foi até o apóstolo João, ele não foi até o apóstolo Pedro, ele foi até o apóstolo André, para levar os gregos, para que esses gregos fossem encaminhados para Jesus. Então, olha a importância. Olha a importância. Sabe quando você está no meio de pessoas onde aquela pessoa quer uma referência de alguém de Deus. E aí a pessoa vai até você. Você pode orar aqui? Você pode aqui dar um conselho para esse irmão? Você pode aqui orar por essa irmã? Você pode dar um conselho aqui para essa irmã? Então, muitas vezes, nós não somos reconhecidos, mas a gente tem fundamento. André pode não ter sido citado muitas vezes, mas ele tem fundamento de Cristo. Então, melhor do que ser reconhecido é ter fundamento de Cristo. Porque esse fundamento vai te levar a muitos lugares. A você representar o céu, representar Cristo. Amém, queridos? Lá em João 12, 20 e 22, a gente vai ver aqui. Esse versículo que eu separei aqui diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Este, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André,
E então André e Filipe o disseram a Jesus. Você tem levado vidas para Jesus? Você tem sido referência de Cristo na vida de alguém próximo a você? Vamos falar da sexta árvore. Álamo ou pinheiro. Todo mundo conhece o pinheiro, mas é a mesma coisa do álamo. Olha que linda. Tem uma função de ornamentar e também de resistência contra o fogo também. Onde você chega, você deve mudar o ambiente. Diga assim: onde eu chegar, eu irei mudar o ambiente. Amém? Essa é planta, além de ornamentar, ela é resistente ao fogo. Deus está falando aqui nessa noite. Amém. E a última árvore, a sétima árvore e última árvore, é a árvore da oliveira. Eu deixei por último. Oliveira. Gente, a oliveira, ela cresce 6 metros de profundidade e cresce 6 metros para cima. 6 metros para baixo, 6 metros para cima. Aí eu lembrei daquela passagem de Jesus. Ela se compara um pouco com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Lucas capítulo 2, verso 52. Essa passagem aqui, ela diz que Jesus, ele crescia em estatura, graça, conhecimento, com Deus e para com os homens. É como se fosse uma representação. Essa árvore, ela cresce 6 metros para baixo, 6 metros para cima. Jesus, ele cresce em estatura, graça e conhecimento, tanto para com Deus como para os homens. Então, essa árvore, ela tem uma importância fundamental. O crescimento dela é ideal, ela não extravasa, ela tem um crescimento apropriado, ideal. Amém? Tem gente que cresce para Deus e não cresce para os homens. Você sabe com aquelas pessoas que ela diz assim: eu faço para Deus, e não faz para os homens? Deus não ensina isso na sua palavra. A gente tem que ter o crescimento ordenado. Você tanto serve a Deus, como você tem que servir para os seus irmãos. Então, nós não temos que nos dar esse luxo e essas palavras vindas do inferno, onde eu não faço nada para ser reconhecido pelos homens. Não, muitas vezes tem que fazer sim, queridos. Muitas vezes temos sim que prestar serviço, solidariedade. E você fazendo para os homens, você faz sim para Deus. Então não diga que você vai agradar a Deus e desagrada aos homens. Aqueles que você tem que servir mesmo. Nós somos servos uns dos outros. Então essa palavra, ela é distorcida quando alguém pensa dessa forma. Eu só quero ser reconhecido por Deus, eu faço para Deus. E não faz para a igreja, não faz para os homens. Não existe isso. É antibíblico. Nós tem que ter o crescimento ordenado. É 6 metros para servir a Deus, 6 metros para servir os homens. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. A oliveira nos mostra que ninguém impede um crescimento profundo com Deus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É esse aí? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Acho que não foi esse. Não, gente. Sim, capítulo 3. Cresce diante dos homens, mas é isso mesmo. E eu queria que o pensamento desse tempo, nessa época, fosse diferente. Cada dia mais a gente tem pensamentos egoístas,
pensamentos limitados que não foi do próprio Deus. Deus, ele quer alcançar o nosso coração na total plenitude. Por isso que muitas vezes a gente aqui limita algumas coisas. É uma coisa simples que a gente diz assim, para muitas pessoas, é uma besteira, mas não é. E às vezes tem pessoas que a gente faz um evento aqui, aí tem pessoas que guardam o lugar das irmãs, a gente proíbe, coloca os obreiros para dizer, minha irmã não pode guardar lugar. Porque aqui todo mundo é igual, todo mundo tem seu lugar aqui. Tem gente que chegou mais cedo, tem gente que chega mais cedo vai querer. Imagine uma pessoa que chega no horário e chega lá, o lugar está marcado, todos os lugares preenchidos e ela não tem o lugar. Está esperando alguém que vai chegar atrasado. Motivo, não sei. Mas às vezes chega e aquela irmã que chegou no horário não tem lugar. Não existe isso. Não existe isso. Então nós temos que ser servo uns dos outros. Nós temos que ajudar, sim. Nós temos que ministrar, nós temos que fazer a diferença. E uma das características da oliveira, que ela rompe qualquer terreno na profundidade. Ela é tão forte que ela rompe qualquer terreno. Aí vem o pensamento. Ninguém pode impedir a sua busca com o Senhor. Você quer ser profundo? Ninguém vai te impedir. Ninguém pode impedir quando nós queremos ser profundos em Deus. E essa árvore aqui, onde ela é decepada, nasce 5 novos troncos. Imagine. Onde ela é decepada, cresce 5 troncos. Que é isso? Quanto mais ela é cortada, ela frutifica. Aleluia. Ela é decepada e nasce 5 novos troncos. Onde corta a oliveira, vão nascer 5 novos troncos. Tiraram alguma coisa de você? Você perdeu alguma coisa? Deus vai colocar 5 novos troncos aí no lugar, meu filho. Deus, ele vai restituir. Deus, ele vai trazer novamente para suas mãos. Se Deus, ele colocou a árvore para frutificar, como é que Deus não vai fazer você frutificar? Continue firme, obediente. O que Deus tirou, o que o Deus permitiu que tirasse, o que aconteceu na sua vida não importa. Deus, ele vai fazer frutificar. Amém? Diga assim: eu não vou diminuir. Eu vou multiplicar. Agora fale isso para o seu irmão também. Diga: meu irmão, você não vai diminuir. Você vai multiplicar. Você vai crescer. Amém? Glória a Deus. Somente quem tem fé aplauda o Senhor. Eu creio que aqui neste lugar o Senhor, ele vai levantar pessoas. O Senhor vai dar crescimento. O Senhor vai fazer você multiplicar. E eu creio nessa palavra. A oliveira também, ela sobrevive onde poucos não conseguem sobreviver. Sabe, eu não sei a que estação você está vivendo. Eu não sei, sabe, o que você está vivendo e está passando. Eu sei que muitas coisas que você passa, que você venceu, muitos não iam conseguir passar. Muitos não conseguiam passar. Imagine nós que somos plantações do Senhor. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Agora imagine um ímpio vivendo o que você está vivendo hoje. Já tinha morrido. Então, nós conseguimos atravessar lutas, adversidade que muitos não conseguem. Então, você é árvore plantada pelo próprio Deus para no tempo oportuno produzir frutos. Nós não morremos.
nós produzimos frutos. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é Ele, que Ele tem a capacidade, a força, o poder de tirar a gente de um lugar até confortável para colocar a gente no deserto e a gente ainda frutificar. E a gente ainda produzir. Isso é motivo de alegria, queridos. Isso é motivo de alegria no seu coração. Você não morre. Ninguém vai te matar nesse deserto. Você não está entendendo que é o próprio Deus que pegou pela mão forte dele e colocou você nesse deserto para você vencer e frutificar. Não perca as esperanças. Não perca. Não perca a esperança. Você é árvore que vai produzir fruto. Amém? E agora é uma coisa interessante nessa característica que eu busquei. A oliveira, ela não precisa de muito cuidado para produzir. A oliveira, ela não precisa de muito cuidadinho para produzir frutos. Sabe aquela pessoa que está ali? Fulano. Oh, tadinho. Oh, fulano. Oh, fulaninho. Oh, está doendo. E Deus, não é questão da gente não se compadecer com a sua dor. Mas tem gente que não precisa mexer muito para produzir. Ela entende que o deserto era para gerar vida. Ela entende que o deserto era para produzir frutos. Ela não vai desistir, ela não vai esmorecer. Ela não vai ficar dando trabalho aos outros. Cuida aqui de mim, faça assim para mim, ore por mim. Não, ela cresce. Ela avança. Ela frutifica. Amém? Então seja como a oliveira. Frutifique, dê frutos. A oliveira não precisa de muito cuidado para produzir. Seja como a oliveira. O cuidado é muito bom, mas nem todo cuidado vai ser bom para você. Muitos cuidados você vai deixar de produzir. Quantas pessoas a gente pega, leva, cuida, faz, e a pessoa, ela não produz, porque ela acha aquilo tão bom, tão confortável para ela, e ela não sai do lugar. Então não fique triste quando muitas vezes você não recebe o cuidado que você espera. Muitas vezes você fica triste porque não recebe a atenção que você espera. É o próprio Deus, queridos, para te fortalecer, para que você gere frutos. Então, quanto mais ela não é muito cuidada, muito zelada, ela produz fruto. Ela produz. Então, essa árvore, ela não precisa de muito cuidado. Isso significa maturidade. Diga assim, maturidade. Eu preciso. E autossuficiência. Mas não é autossuficiência naquela, eu posso. Não é autossuficiência de saber que você pode produzir. De que você pode alcançar. De que você pode avançar, não precisa de bengalas. Você pode produzir, você pode avançar. Não, apóstolo, obrigado, mas eu vou avançar. Não, minha filha, tome aqui mais um copinho. Tome aqui mais uma cobertura aqui. Não. Deixe para um outro tempo. Talvez agora eu preciso produzir. Agora eu preciso avançar, eu preciso crescer. E é isso. A maturidade e suficiência é que muitos crentes precisam. Talvez, mais do que várias coisas que você precisa de maturidade. Você precisa entender que a maturidade vai fazer você produzir. A oliveira, ela não dá trabalho. Aí você diz assim novamente: a oliveira, que sou eu,
Não vou dar trabalho. Eu vou produzir. Amém? Chega de dar trabalho. Eu quero produzir. Eu não quero dar trabalho para meus pastores. Eu não quero dar trabalho para minha liderança. Eu quero é produzir. Eita, e o trabalho avança como nunca. Glória a Deus. Essa oliveira também atinge séculos de vida. Séculos de vida. E assim, ela vai acompanhando, ela vai produzindo. Vai se passando o tempo, ela vai produzindo, ela não para. Ela não para. Glória a Deus. Diga assim: você não vai demorar nesse deserto. Olhe para o seu irmão novamente, diga: você não vai demorar nesse deserto. Essa árvore também, ela é uma madeira de alto polimento. Ela tem um brilho tremendo. Eu vou até perguntar ao apóstolo, a gente teve um escritório e tem uma madeira, menina, que passa anos e anos e anos, e ela está ali novinha aí, não tem um arranhão, o negócio brilha. E aí do escritório foi lá para casa, para a sala para um quartinho que tem lá, está guardado os livros dos meninos. Que madeira boa, eu não sei nem que madeira é essa. Talvez seja uma oliveira. Está lá toda brilhando lá. Madeira boa. E assim resplandeça a luz de Cristo sobre você. Amém? Você nasceu para brilhar. Você não nasceu para ser opaco. Você nasceu para brilhar. Para fazer a diferença. Amém? E a oliveira também, ela tem múltiplas produtividades. Sabe, tem gente que tudo que a gente... Vou lá para lá agora. Tudo que a gente dá, ela produz. Carol, você hoje vai ficar na escala de obreiro. Eis-me aqui. Carol, amanhã você vai ficar na limpeza. Eis-me aqui. Carol, amanhã você vai pregar. Eis-me aqui. Carol, amanhã você vai liderar um grupo de evangelismo. Eis-me aqui. Ela produz em tudo que colocar. Aí tem gente que você vai pregar, ou então você vai fazer alguma coisa que dê notoriedade. Eis-me aqui. Amanhã você está na escala do banheiro. Ô, pastor, eu não posso não, tal, sabe? É porque, sabe, eu não vou ser muito visível. Eu não vou ter muita visibilidade. Sabe? Ah, tem que ir visitar uma irmã lá no curralinho. Poxa, eu não posso não. Posso não, sabe? Sabe, todo mundo que você apresenta algo para ela produz em tudo. Tem gente que produz em tudo, consegue produzir em tudo. E tem gente que não produz, ela escolhe. Ela quer produzir, mas ela quer escolher o que ela vai fazer para ela produzir. Para ela pensar se ela vai produzir ou não. Então, a oliveira, ela tem múltiplas funções. Ela produz em tudo. Então, nós vemos aqui que ela brilha, assim resplandeça a luz de Cristo sobre nós. Ela produz, e ela também, quando ela é prensada, ela produz o quê? Um azeite. E aí uma coisa interessante, quando ela é prensada, ela produz azeite primeiro no templo. A oliveira, quando ela era prensada, ela era primeiro para o altar. Imagine quando você passa por aquela tribulação, aquela prensa do Senhor, o primeiro lugar que ela vai é para o templo adorar o Senhor. Ela é azeite. O azeite dela é primeiro para produzir no altar. E tem gente que passa por a tribulação, não vou para a igreja. Ah, cansei. Que chato. Uma vida atribulada. Uma vida assim. Esquece. A primeira produção de azeite é para o altar. Se derrama no altar, chora no altar, geme no altar. Então é isso que essa árvore nos ensina. E essa árvore, quando era prensada, primeiro ela é apresentada no altar.
Então, você está sendo prensada? Você está sendo prensada? Adore. É para adoração. É para o seu azeite gerar adoração. Adoração. Adore ao Senhor. Adore, exale o aroma de adoração. Amém? O segundo, o azeite era para alimentação. Você tem sido alimento? Você tem sido comida? Você tem levado a palavra para alimentar as pessoas? O azeite é para alimentação. Quantas pessoas famintas tem aí no mundo? E precisa que nós viemos pregar, falar de Jesus, mudar a realidade. Não, eu vou esquecer aqui os meus problemas e vou pregar. Vai produzir alimento. O azeite que tem dentro de você é para gerar alimento para outras pessoas. É para que o mundo seja alimentado. É para que a gente evite que muitas pessoas tirem a sua própria vida, como a gente tem visto. Nesses últimos tempos, tantos jovens, tantas pessoas tirando sua própria vida. Então, seja alimento para esse mundo. Seja alimento para esse mundo. O terceiro, azeite também é para iluminação, que nós já falamos, já falei 2 vezes aqui. Resplandeça a luz de Cristo sobre nós, sobre você. Você é iluminação para esse mundo. Você é luz do mundo. Você precisa acender a chama no lugar escuro. Amém? E o quarto, o azeite também é para purificação. João capítulo 15, verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedireis ao Pai, e vos conceda. Você é para purificar lugares. Você é para limpar lugares. Você é para ser instrumento de purificação. Primeiro, para você. Primeiro, busque a purificação do Senhor. Não queira ser limpo para outras pessoas sem ser primeiro para você mesmo. Se purifique. Se purifique diante do Senhor. E saiba também que existe a oliveira brava. Diga assim: eu não sou oliveira brava. E existe também as oliveiras estéreis. Diga assim: eu não sou oliveira estéreo. Eu sou oliveira que produz fruto. Amém? Conclusão: todas essas árvores citadas aqui, elas produzem frutos. Olhe para suas mãos e diga assim: eu também irei produzir frutos. Amém? O último agora, João 15, verso 8, diz o quê? Que Jesus, ele declara nessa palavra. João capítulo 15, verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu já li isso. O verso 8. Agora o verso 16, coloca o verso 16. Não me escolheste a voz, eu já li também. Então eu fui rápida. Gente, tem pessoas que estão na igreja só para receber. Elas não querem gerar frutos. Mas a gente leu a passagem do Senhor. A gente leu essa passagem. Nós somos árvores plantadas. Não importa em que estação você está, se você está no deserto, se você está num lugar árido. A palavra do Senhor nos diz de novo, Isaías capítulo 41, eu queria que todos, para fechar aqui, pudessem ler todos juntos em alta voz. Diz assim: abrirei, todos juntos, diga assim: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales.
Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de sida, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Amém? Glória a Deus. É o Senhor que faz todas as coisas. Foi o Senhor que te plantou. Foi o Senhor que fez, porque Ele quer ser glorificado. Amém? Então, nós somos árvores, somos aqueles que vão dar frutos. Nós não somos árvores infrutíferas, nós somos árvores que vão dar frutos. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora e você aplaudisse mais uma vez ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Oh Deus. Oh Deus. Tem um louvor que diz assim, ó: abrirei rios no deserto, romperei fontes no meio dos vales, e a terra seca se transformará. Aumentaram também o microfone. Em mananciais de águas vivas. Passarás firme pelas águas, passarás firme no meio do fogo, e a terra seca se transformará em mananciais de águas vivas. Oh, glória! Tem uma vaga no louvor aí, gente, para mim? Glória a Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é bom. O Senhor manifesta da glória dele sobre nós. O Senhor te plantou em lugares desertos. O Senhor te plantou em lugares que venham gerar vida. Não importa, você é plantação do Senhor. Você é plantação do Senhor. Feche os seus olhos. Você foi pego pela própria mão do Senhor. Você é a árvore e você vai gerar fruto. E esse fruto vai permanecer. Porque toda árvore que dá bom fruto permanece. Ah, Deus, obrigado, Senhor, pela tua mão forte, Senhor, que me fez, Senhor, chegar nesse deserto. Mas eu contemplarei, Senhor, a tua face nesse deserto, Senhor. Eu contemplarei a tua face, Senhor. Eu adorarei a ti em profundidade, Senhor. E eu crescerei, Senhor, muito mais que eu cresci antes. Feche seus olhos nessa noite, o Senhor, Ele quer falar contigo.